E aí, pessoal, legal? Tudo bem? Então, dando continuidade aí ao tema Mesopotâmia, certo? Então, nós havíamos parado na no texto, né, e no vídeo sobre a Síria, certo? Sobre os assírios. Então, nós vamos dar continuidade aí é, aos povos da Mesopotâmia, certo? Então, o primeiro povo foram os sumérios, certo? Lembram? Segundo povo, os acádios, certo? Liderado pelo rei, o primeiro imperador ali da Mesopotâmia, né? O rei Sargão. Depois dos acádios foram os amoritas babilônicos, o primeiro império babilônico com os amoritas do Código do Hammurabi, lembrou? Certo? E depois dos amoritas babilônicos foram os assírios, né? Que foi da aula passada. Nós falamos sobre o fim do Império Assírio, que durou quase 1000 anos, né? Um império de muita violência, de muita crueldade. E eles foram derrotados pelos caldeus, né? Que será objeto do nosso estudo agora dessa aula, certo? Então, só recapitulando. Os caldeus, o rei dos caldeus, né, o Nabopolassar, ele fez uma aliança com os medos, certo? Com o rei dos medos, os Siraques. Então, quem eram os medos? Os medos eram povos que viviam ali onde hoje é o Irã, certo? Antiga Pérsia. O que acontecia na época? Os medos dominavam aquela região e dominavam uma tribo chamada de persas, né? Os medos dominavam os persas. E aí os medos se aliaram ao Nabopolassar, rei da segunda Babilônia, né? Do segundo império babilônico que irá surgir, o rei caldeu Nabopolassar, e vão acabar com os assírios, né? Em 612 depois de Cristo. Desculpe, antes de Cristo, tá? Não é depois não, é antes, viu? Beleza? Então foi o que falamos até aí. Bom, aí vai começar o segundo império babilônico, né? Sob liderança do Nabopolassar, né? Que vai ser um império assim bem eficiente ali na Mesopotâmia, certo? Eles vão dominar ali extensas áreas e tal. E, é, e esse Nabopolassar, ele vai expandir um pouco o seu império ali, o segundo império babilônico, mas assim, ele não vai ter tanta relevância, claro, ele teve relevância na história, mas ele não vai ter tanta relevância quanto o seu filho, o Nabucodonosor, o Nabucodonosor, né, que inclusive é citado lá na Bíblia, né? Porque o Nabucodonosor ele vai subjugar outros povos, né? Ele vai também ampliar a, a Babilônia, né? A Babilônia vai aumentar tipo umas 3 vezes do que era na época do Nabopolassar. Então, o Nabucodonosor ele vai ampliar bastante lá a Babilônia, a cidade da Babilônia, vai construir os famosos jardins suspensos da Babilônia, né? Então, o Nabucodonosor ele vai ser aí o rei mais conhecido aí da antiga Babilônia, certo? E vai ser o próprio Nabucodonosor que vai lá em Israel, né, no reino de Judá, e vai capturar alguns judeus, né, alguns hebreus, na verdade, né, e vai os levar cativos para a Babilônia, né, que é o episódio descrito lá no livro de Daniel, tal, que você vê lá o cativeiro da Babilônia. É isso mesmo. O rei Nabucodonosor vai destruir o reino
de Judá, certo? Vai destruir o templo de Jerusalém e tal, no ano de 580, certo? 580 a.C. vai acontecer o rapto e a captura, né, dos judeus que viviam lá em Jerusalém, em Israel, enfim, no reino de Judá, quero dizer. E aí eles vão levar cativos para a Babilônia, certo? Isso em 580 a.C. Porque em 721 a.C., os assírios, lembra dos assírios? Eles já haviam dominado o reino do norte, lá da Palestina. Porque era assim, existia a terra de Israel lá, que é hoje, existiam dois reinos. O reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos, entre elas a tribo de Judá. O reino do norte foi destruído pelos assírios em 721 a.C., certo? Os assírios chegaram lá e aniquilaram os judeus, os hebreus, no caso, né? Então o reino do norte era chamado de Israel e a sua capital era Samaria. Já viu essa cidade? Samaria, os samaritanos, entendeu? E o Reino do Sul, você tinha, era chamado de Reino de Judá, e a sua capital era Jerusalém, onde tinha o templo e tudo mais. Então os assírios foram lá e acabaram com o Reino do Norte, né? E acabaram com os hebreus dali do norte, onde havia as 10 tribos, e em 580 a.C. foi lá Nabucodonosor e acabou com o Reino do Sul, entendeu? Então ficou entendido isso aí. Eles acabaram com o Reino do Sul e levaram alguns cativos lá para a Babilônia, certo? Inclusive esse episódio é citado na Bíblia, né? Bom, e foi o Império Babilônico, né, sob a liderança do Nabucodonosor, foi um império assim, muito próspero, muito rico, muito obteve vários êxitos aí nas suas campanhas militares e tal. E enfim, e o Nabucodonosor ele fez várias construções, construiu várias, como eu posso dizer, várias inovações, né, para o seu reino, né, aumentou 3 vezes lá a cidade da Babilônia, enfim. Só que aí ele vai morrer, né, após a morte do Nabucodonosor. E aí, lembra-se dos medos e dos persas, né? Os medos subjugavam os persas, lá onde hoje é o Irã. Então, o jogo vai virar lá. Os medos vão passar a ser subjugados, dominados pelos persas. Os persas é que vão tomar o poder. E aí os persas, sob a liderança do imperador Ciro I, né, primeiro imperador persa, vão começar com o seu expansionismo, né? Eles vão dominar vastas regiões, vai se tornar ali o maior império da antiguidade, o Império Persa, né? Primeiro grande império da antiguidade, melhor dizendo. Então eles vão chegar lá na Babilônia e vão dominar a Babilônia, certo? E vão também pegar esses judeus, né? Por que judeu? Porque a tribo que sobrou ali, né, que foi levada cativa para a Babilônia, era da tribo de Judá, né? Era chamada a tribo de Judá, porque as tribos que formavam o Reino do Sul, que foi invadido pelos babilônicos do Nabucodonosor, era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, né? Então ficou em sua maioria Judá. Por isso que hoje o povo hebreu é conhecido como judeus, né? Porque a tribo que foi cativa para a Babilônia, depois voltou para a terra, para a Palestina, né? Para a antiga Israel, sob a escolta do governo persa de Ciro, eram os judeus da tribo de Judá. Por isso que ficou o nome judeu, né? Ou israelita. Bom, aí o Ciro ele vai ser um grande imperador aí, né? O imperador persa vai dominar ali a região da Mesopotâmia inteira, certo?
vai chegar a dominar também a Palestina, né? Por isso que ele coloca os judeus de volta, né? Conduz os judeus que estavam cativos na Babilônia de volta à sua terra lá, a Israel, e reconstrói o templo para os judeus, né? E você percebe que Ciro ele inaugura a dominação pela diplomacia, né? Porque até então a dominação ela era feita através da guerra, da imposição, através da violência, né? Oriunda dos assírios, né? Então o Ciro vai inaugurar um estilo de dominação mais duradouro, né? Pela diplomacia. Porque ele, no seu entendimento, ele acreditava que a dominação pela conversa, né, pela política, pela barganha, é mais duradoura, né, é mais segura. Né? Então ele vai reconduzir o povo judeu para as suas terras, vai reconstruir o templo para os judeus, né? E muito parecido, né? A gente vê que isso aí é muito parecido com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos faz isso hoje, né? A dominação pela diplomacia, né? Pela barganha, né? O fato que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Que eles fizeram aqui com o Getúlio Vargas, meio que coagiram o Getúlio Vargas a bandear para o lado deles, né? Ou seja, eles falaram, ó, a gente vai dar uma grana para vocês aí construírem a sua siderúrgica aí, aquela siderúrgica que tem lá em Volta Redonda, né? Boa parte da grana foi cedida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que deu a grana para o Brasil construir lá a sua siderurgia, que foi muito importante aí para a sua indústria de base do Brasil aí, aqui, né? Eles cederam esse valor, mas com a condição, né, de que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial, né, ao lado dos aliados, né? Ou a outra hipótese seria, tudo bem, se vocês não quiserem entrar do nosso lado, a gente vai meter parte do nosso exército aí. E aí, o que vai ser? Hã? Então o Brasil se viu coagido a entrar ao lado dos aliados, né, por causa dos Estados Unidos meio que coagiu o Brasil, né? Até porque você percebe que o próprio Getúlio Vargas ele tinha maior admiração pela doutrina, né, pelo modo de governança do Hitler, do Mussolini, né, do fascismo. Então ele estava meio na dúvida, né? Ele estava meio sem querer entrar ao lado dos aliados. Aí os Estados Unidos veio com a coação, né? Pô, tudo bem, a gente vai dar um agrado para vocês aí, para vocês ficarem do nosso lado, mas se vocês não quiserem, vocês já sabem que vai acontecer, né? É o que eles fazem hoje, né? A dominação pela diplomacia, certo? Os países imperialistas fazem isso, né? E isso foi inaugurado, voltando aí, com Ciro I. Por quê? Porque ele reconstruiu o templo para os judeus, reconduziu os judeus lá para a terra deles, porque ele pensava assim, bom, eu estou fazendo isso aí para vocês, estou sendo legal com vocês, porque se amanhã ou depois eu precisar aí de uma guerra de alguns soldados, de alguns homens, né, para me ajudar aí, ajudar o meu exército em alguma guerra futura, eu vou pedir ao rei judeu, né, e ele vai ceder para mim, né, ele vai me ajudar, né? Ou seja, era uma dominação pela barganha, né, pela troca. Não é porque o Ciro era bonzinho, né? Era mais um jogo político, né? Bom, aí com o fim da Babilônia, né, vai inaugurar o Império Persa, né? Vai começar o Império Persa, né, que vai ser um império muito vasto, o maior império aí da antiguidade, antes do Império Romano, né? Ele vai ter como seu primeiro imperador o Ciro, certo? Só que não vai dar tempo aí de desenvolver o Império Persa agora, nessa aula. Então, na próxima aula, nós vamos falar aí sobre o Império Persa e
também os fenícios, certo? Os fenícios são lá onde hoje o Líbano, certo? Antigos cananeus, né? Depois fenícios, e hoje lá mora, né? Hoje lá é o país que conhecemos como o Líbano, certo? Então, beleza. Espero que vocês tenham entendido, certo? Espero ter ajudado. Leiam o texto, certo? Leiam a atividade e boa atividade aí. E qualquer coisa, só mandar sua pergunta aí que estamos aí para ajudar. Legal? Falou!